Fala aí, rapaziada, Paulielli na área mais uma vez, aqui no seu canal da Performance, Max Power Racing, o canal da Performance. Galera, hoje nós vamos falar sobre coletor de escapamento para turbo. A gente vai mostrar para vocês algumas opções que tem no mercado, qual opção é mais indicada para qual situação utilizar aquela opção. A gente vai estar falando basicamente sobre isso daí. Fiquem ligados aí, sempre todas as segundas, quartas e sextas, às 18h35, vídeo novo no canal. Para você que não é inscrito, se inscreva, vai aí nesse botãozinho aí embaixo, ative o sininho, deixa aquele like, compartilha com seus amigos, comente, por favor, comente o que está achando, se quer ver alguma coisa diferente, se ficou alguma dúvida, chama aí nos comentários que a gente está à disposição para tentar sanar isso aí para vocês. Rapaziada, é isso aí, nós já vamos tocar direto pro vídeo, bora lá! Então, falando um pouquinho sobre coletor de escape. Hoje vamos falar sobre coletor de escape para turbo, tá? Não vamos falar sobre coletor de escape para aspirado no momento. A gente vai falar de coletor de escape para turbo, material que é feito, opções que tem, padrão de flange que vai fixação de turbo, algumas coisas que é bem interessante para vocês ficarem antenados no assunto. Rapaziada, eu coloquei aqui em cima do nosso balcão aqui, só para entenderem melhor, eu coloquei um coletor de ferro fundido, esse é de uns 6 cilindros para Ômega, um coletor de ferro fundido para um Chevette OHC mono, a gente vai tocar nesses assuntos para vocês entenderem o que é, e um coletor modelo tubular de aço carbono, tá? No caso para um Chevette motor AP, esse coletor basicamente você vai colocar lá, plug and play é um dos poucos coletores que eu sei que você chega no Chevette com motor adaptado AP, vai colocar, não precisa de amassar lata, não precisa de fazer nenhuma adaptação, é esse modelo aqui. Como eu havia falado para vocês, a gente vai falar sobre materiais. Rapaziada, muita atenção na hora de escolher o coletor para o seu projeto. A gente sempre fala que, de acordo com o projeto, a gente faz a opção pelas peças. Isso é sempre o certo. A gente não compra as peças e depois define o projeto, tá? A gente primeiro elabora um projeto para qualquer carro, para depois sair definindo qual peça que vai ser utilizada. Uma coisa que é muito importante na construção do coletor, a questão do material e posição de turbo. Para carros que são turbo originalmente para rua, a gente não orienta muito a utilização desse coletor, salvo exceção de quando não se tem ele em ferro fundido. Carro turbo de rua, a melhor opção custo-benefício, coletor de ferro fundido. Esse modelo de coletor de ferro fundido, tanto esse como esse de Opala. Na opção Chevette AP, por exemplo, já vai ficar meio difícil de você colocar um coletor de ferro fundido, vai ter que partir para um de tubular para que não tenha que mexer na lata do carro. Aí nesse caso, vai ter que não vai ter outra opção, vai ser um coletor tubular. Mas em carro de rua turbo, que usa, vai pegar muita, vamos pensar aí, um asfalto geralmente de péssima qualidade, que é o que nós temos na maioria das cidades. Você vai pegar muita temperatura intensa, vamos pensar assim, você vai estar com o carro em funcionamento por longos períodos. A questão da trepidação, que é o asfalto que eu estou dizendo, isso aí tudo vai interferir na durabilidade do seu coletor tubular. Então por isso, carro de rua turbo, dê a preferência para coletor de ferro fundido. Porém, vocês têm que ficar bem claro que o coletor de ferro fundido sempre vai tomar do coletor tubular. Por que que vai tomar? Tomar que eu falo, vai perder em relação a um tubular. Sempre um tubular vai dar mais performance para o teu carro. Porque o tubular, como o próprio nome diz, já é de tubo. E o tubo ele é basicamente as dimensões internas de fora a fora até chegar aqui na bolsa onde emenda para você fixar a turbina. Já o de ferro fundido, se você observar como ele é fundido, ele vai vir da fundição. Tem lugar que vai estar um pouquinho mais fechado, não tem como você vir retrabalhar. E acontece que na hora que chega aqui, às vezes um cilindro tem um pouquinho a mais de deficiência. Sacou a parada? Então sempre o coletor tubular é mais eficiente do que o de ferro fundido. Porém, para uso na rua, o de ferro fundido não vai te deixar na mão. Com o quê? Com trinca, que isso daqui acontece muito. Porque se você for pegar a estrutura desse coletor aqui, ele é longo, tá? Para fazer o desenho dos tubos. E na hora que você estiver andando no teu carro com alta temperatura, com o peso da turbina, geralmente a gente até põe umas mãos francesas para tentar fixar aqui o coletor, faz umas amarrações daqui para cá, para tentar melhorar, para não ficar quebrando, mas mesmo assim com o tempo acaba fadigando e trincando. Então, para rua, coletor ferro fundido, para pista, coletor tubular. Posso usar o tubular na rua? Igual eu falei, pode usar. Muita atenção, reforço de mão francesa. E sempre atenção para ver se o coletor não está trincando. Se você escutou algum barulhinho de vazar no escape, já corre no seu coletor tubular que ele pode estar trincado. Baixou a pressão do carro, o coletor pode estar trincado. Então, em questão de material, a primeira opção que seria material para a rua, primeira opção ferro fundido. Por durabilidade, tá? Basicamente por durabilidade e você não ter tanta manutenção.
Quero performance, não interessa com durabilidade, vou dar manutenção no carro com mais frequência, tubolar, performance, coletor tubolar, tá ok? Outro assunto muito importante, que a gente sempre toca nesse assunto. Todos os coletores, tanto ferro fundido ou tubolar, quando a gente fala que ele é para válvula, para wastegate no coletor, ele vai vir com a base. Ou ele vai vir com a base de 3 furos Laros, que é esse padrão aqui, ou ele vai vir com a base de 2 furos, que a gente já falou sobre válvula wastegate, ou ele vai vir para fixação de V-band, ou ele vai vir um tubolar que vai vir só o caninho, você vai cortar e fixar a V-band que vem acompanhada da sua válvula. Então o coletor para a válvula wastegate, ele sempre vai ter uma saída. Geralmente, quando é um coletor em desenvolvimento para performance, para extrema performance, orienta-se de que a wastegate tenha saída de acordo com a mesma direção que o ar vem do motor. Um exemplo é esse coletor aqui, ó. O ar sai do cabeçote, vem aqui, passa aqui embaixo e vem subir. Essa wastegate está bem legal a posição dela. Ela poderia ser um pouquinho mais inclinada. Às vezes, por deficiência no cofre do motor, não tem como colocar, paciência. Mas existe o wastegate que está para baixo, por exemplo. Essa wastegate, um coletor com wastegate para baixo vai estar tirando eficiência do alívio de pressão, tá? Porque o ar vai vir nesse sentido, mas o wastegate está descarregando com o caninho para baixo, não vai funcionar legal. Isso é um assunto que depois nós toca lá na frente. Então, mas é muito importante. Opções de padrão de base do coletor, muito interessante isso para explicar para vocês. Esse coletor aqui é uma base padrão, a gente chama de T3, no caso pulsativo, tá? O coletor pulsativo, se você observar num coletor pulsativo, como é a ordem do coletor pulsativo? Ele vai pegar aqui, nesse caso aqui, o primeiro cilindro, que vai nesse tubo aqui, tá? Que vai unir nesse aqui, ó, o primeiro cilindro tá aqui, vai sair nessa ramificação, só para vocês entenderem. E o quarto cilindro, ele segue meio que a ordem de ignição dos pistões. O pistão está em cima, vai unir em um dos dutos. Todo coletor pulsativo dessa forma que trabalha, tá? Só para vocês entenderem. Esse é um coletor pulsativo T3, existe o coletor pulsativo T4, existe o coletor hoje, que o pessoal tem utilizado muito já nos carros com uma performance um pouco mais diferente, que seria o coletor com padrão V-band. Já não é esse padrão quadradinho aqui. Tá, o T4 só é um pouco maior e o V-band não tem pulsativo. O V-band ele é simplesmente como se fosse uma válvula de wastegate V-band, porém com a dimensão maior. As caixas quentes da turbina são V-band também, aquele mesmo padrão que sai do escapamento da caixa quente também é fixação no coletor, que é um coletor que tem saído bastante no mercado hoje. O pessoal tem fabricado bastante dele, principalmente porque as turbinas Precision, por exemplo, usa esse padrão de V-band. Então tem esses 3 padrões de coletor, tá? T3, T4, pulsativo, V-band, e tem o coletor T3 ou T2 mono. Esse aqui é um T3 padrão mono, não tem a divisão. Lembra das caixas quentes que a gente já falou? Caixa quente pulsativo, coletor pulsativo. Esse é um T3 mono. Existe ele T2 com a furação mais juntinha, que é muito interessante você estar observando. Quando ele vem T2, obviamente ele não vai vir com o lugar para a válvula. Porque o T2, a válvula já é incorporada à caixa quente da turbina. Então, rapaziada, muita atenção na hora de escolher o seu projeto, determinar seu projeto. Às vezes é de vontade, eu estou mostrando um de aço carbono, mas existe ele de aço inox. Opção de aço inox, cuidado com a qualidade do inox. Se for um inox de parede muito fina, na rua não vai funcionar de jeito nenhum, vai ficar pior do que um de aço carbono. Quebra com muita frequência. Carro de arrancada não, você está com um carro geralmente numa pista sem tanta ondulação. Geralmente tem alguma ondulação em algumas pistas no Brasil, mas não tem trepidação na pista. Então o coletor vai ter uma boa durabilidade na arrancada. O carro na rua com coletor de inox de parede fina, a tendência é não suportar muito. Então opções de coletor: aço carbono, ferro fundido, inox são as opções. Saídas, entradas de turbina, né, ou saída para turbina: T3, T2, T4, a T3 e a T4 V-band, T3 e a T4 pulsativo, a T2 não vem pulsativo, tá? T2 só vem mono e a V-band também é só mono. Outra coisa interessante de salientar sobre o coletor, muito interessante vocês saberem, galera, na hora de montar o coletor, é muito importante que vocês usem uma junta de boa qualidade, principalmente coletor tubular. Hoje em dia o pessoal utiliza muito a junta que são as juntas laminadas em inox ou em alumínio, com a parede um pouquinho maior, porque automaticamente o carro turbo aumenta a temperatura desse cano aqui, que vai a tendência é de que a junta de coletor de escape acabe queimando com mais facilidade. Então muita atenção na hora de escolher sua junta. As juntas originais às vezes atendem até uma determinada situação, mas se extrapolar um pouco em pressão, você vai ter que estar usando uma junta
com a performance melhor, uma junta para performance, tanto no de tubular como no de ferro fundido. Essas juntas mesmo para 6 cilindros não adianta montar original, geralmente o pessoal já trabalha com uma junta especial para evitar de queimar, tá? Porque o coletor é muito extenso e a tendência é de que dê alguma passagem, às vezes não dá um aperto tão legal aqui, a junta já é um pouquinho mais espessa, tem um pouquinho mais de espessura e já tem uma melhor qualidade. Aguenta mais temperatura, geralmente são laminadas em inox, geralmente. Eles já vi usar de cobre, já vi usar, mas hoje o que o pessoal tem usado são as juntas que vem uma chapa de inox mais espessa no meio e as outras 2 chapinhas de inox laminando ela para ela ser fixada aqui. Rapaziada, hoje a gente queria trazer um pouquinho sobre coletor para você que está montando o teu carro turbão aí. Muita atenção na hora de comprar o coletor, muita atenção na hora de escolher o coletor. Muito bonito o barulho desse daqui, mas você tem que estar ciente que é um coletor que para rua, geralmente, ele tende a sofrer mais do que o de ferro fundido. Não que o de ferro fundido talvez não trinque também, com o tempo vai trincar, mas é muito mais difícil. Qualquer dúvida que vocês tiverem ficado nesse vídeo, deixem nos comentários aí. Peço mais uma vez para você que não é inscrito no canal, se inscreva, corre aí, se inscreve, ativa o sininho, deixa um like ou um dislike, é muito importante para a gente entender, tá? O comportamento de vocês daí para a gente trazer sempre matérias novas aqui para vocês, vídeos novos. E desde já muito obrigado e esse vídeo vai parando por aqui, até a próxima.